Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje para a gente poder discutir a continuidade da parte da massagem clássica, dos princípios gerais e dos cuidados que nós temos que ter com o posicionamento e também com a nosso material de uso, a nossa prática diante, né, da massagem e como é que a gente pode desenvolver todos esses aspectos. Então, só a gente relembrando um pouco, a gente sabe que a massagem ela é uma prática que nós podemos aplicar força ou vibração sobre os tecidos e de alguma forma esses tecidos vão estar envolvidos em todos os tecidos integrados, que vão ser a pele, os músculos, tendões, ligamentos, e que de alguma forma a gente vai conseguir estar melhorando a circulação desses tecidos e não só também melhorando a atividade circulatória, como também a elasticidade e a mobilidade de todos esses tecidos. Então, por definição, a gente sabe que massagem, ela vem, né, de uma terminologia grega, que a gente fala em consistir em amassar, e obviamente ela tem várias repercussões e efeitos positivos em todos os sistemas que a gente citou anteriormente. Então, a gente falou na semana passada com relação à questão da definição do que vem a ser o massoterapeuta, que é o profissional, né, que trabalha dentro de uma formação em terceiro grau, né, da faculdade, aprendendo a parte toda dos recursos de massagem, que é diferentemente da terminologia do massagista, que na verdade é uma formação técnica e obviamente qualquer profissional ou pessoa que não tem uma formação em faculdade pode estar desenvolvendo esse tipo de aprendizado. Lembrar que a massoterapia ela é um recurso que nós podemos utilizar dentro da fisioterapia como tratamento e obviamente melhora funcional do nosso paciente. Mas a gente também pode ter o recurso da massagem, não especificamente a massoterapia, mas assim a técnica em si da massagem, o recurso da massagem, para também promover uma melhora da otimização física, promover alguns benefícios importantes na organização corporal e na parte de uma forma geral na fisiologia do corpo humano, tá? Lembrar de uma forma bem específica que a massoterapia ela é uma disciplina normalmente discutida dentro, né, da formação do fisioterapeuta e atualmente a disciplina ela vem sendo muito chamada de recurso terapêutico manual, que é exatamente a disciplina que nós estamos discutindo. A gente tem que pensar que a classificação, com relação à classificação, a massagem ela está subdividida em massagem que tem a finalidade de tratamento, que nós chamamos de finalidade terapêutica. Ela pode estar com finalidade também relaxante, para melhorar exatamente alguns aspectos de alguma condição tecidual que precisa melhorar dentro dos aspectos preventivos. E a gente pode também usar muito técnicas com o objetivo de melhorar a estética corporal. Lembrando que a gente pode também usar a massagem com finalidades globais, quando a gente não tem nenhuma condição de doença ou patologia específica, que a gente pode aplicar técnicas e recursos terapêuticos no corpo todo. Pode ser também direcionada, quando a gente chama também, né, da parte aplicada, que é quando existe uma condição específica a ser observada e tratada no corpo. E também com a proposta da reabilitação e do desenvolvimento do retorno físico funcional do indivíduo. Então, a massagem ela pode estar subdividida em uma variedade de terapias manuais, né, de técnicas de massagem, mas a gente sabe que as mais comuns que a gente pode estar observando, né, dentro da formação da escola de massagem, tanto na parte do Ocidente como também no Oriente, a gente vê subdividida em massagem sueca, ayurvédica, que são massagens, né, ou técnicas orientais de massagem, a drenagem linfática, que é uma técnica muito importante na estimulação e no desenvolvimento da melhora circulatória, né, dos líquidos corporais. Também podemos ter o Doin, que é uma massagem muito simples e prática, de base, né, e de origem oriental também. Podemos ter massagens utilizadas na prática do esporte, que usa, né, e trabalha muitas técnicas de terapia e de massagem clássica. Pedras quentes, reflexologia podal, shiatsu e tântrica são as massagens também de origem, né,
e de história voltada pela escola da terapia oriental, né? Técnicas orientais de massagem. Então a gente sabe que a massagem ela está baseada essencialmente pelo um conjunto, né, de toques que são especificamente direcionados a estar trabalhando diversos tecidos do corpo, e um teórico dentro da área muito importante que cita, né, a importância do toque. Ele afirma que essa condição é um conjunto de sensações táteis que surge, né, a partir de uma estimulação sensorial, que obviamente o primeiro órgão que vai ser atingido é a pele, mas que de alguma forma o toque, a depender da sua pressão, a depender da sua continuidade, vai trabalhar também outras estruturas, inclusive mais profundas no corpo, como também o músculo, as articulações e outras estruturas também. Então a gente sabe que o toque ele tem uma terminologia, uma importância, né, determinante dentro da prática e da técnica, e a gente sabe que a gente pode ter o toque como uma proposta de tratamento e de acompanhamento e intervenção, e outras perspectivas também de recursos que podem ajudar a questão do trabalho, né, com relação à prática do tratamento por recurso terapêutico manual. Então a gente sabe que nenhum outro recurso, outras técnicas, outros equipamentos não vai substituir o toque. Então a gente sabe que um fisioterapeuta com uma boa capacidade, uma boa formação em atendimento de terapia manual, ele tem que ter realmente um toque muito bem estabelecido, como é que a gente pode falar? Um toque muito bem trabalhado, e um toque muito não só voltado para o tratamento, mas também para o reconhecimento de alterações que podem ser identificadas no corpo. Então a gente usa muito toque para avaliar e para identificar também aspectos dentro da avaliação. Uma coisa importante é a gente estar direcionado também para o toque, não só nos aspectos de avaliação e tratamento, como também de observação do que pode estar acontecendo dentro do corpo, como identificação de alterações, de anormalidades e outros aspectos também. Então a gente sabe que a importância do toque ele pode estar voltado também para a prevenção, para a identificação de alterações e outras anormalidades. Os principais efeitos que a gente pode enumerar aqui dentro da aula, e obviamente a gente está discutindo e debatendo eles com mais profundidade dentro do reconhecimento do aprendizado das técnicas, os mais importantes que a gente pode aqui enumerar são que a massagem, sem sombra de dúvida, ela vai melhorar e aumentar a tendência da circulação local quando a gente estiver trabalhando não só tecidos como a pele, como tecidos mais profundos. Então a gente sabe que a massagem ela pode promover aumento da circulação da área, aumentar não só, né, a circulação de sangue nos vasos arteriais, como também nos vasos venosos, e também de alguma forma isso vai estimular muito o funcionamento do fluxo dos capilares. Isso tem a ver muito com a questão também do cuidado da parte de retenção de líquido. A gente sabe também que a massagem ela tem um efeito vasodilatador através da liberação de uma substância muito importante chamada histamina, que no momento que a pele ela é estimulada, ela pode ser liberada e com isso produzir um efeito melhor vasodilatador. Pode também melhorar a ativação dos receptores da pele, que são, né, mecanismos ou estruturas proprioceptoras que vão interpretar as informações que estão acontecendo não só na pele, como nos músculos e nas articulações, e mandar essas informações para o cérebro para ele poder agir e reagir. E também a gente pode estar ajudando muito a produzir melhora de soltar determinadas substâncias que podem estar dentro das vias respiratórias, como por exemplo drenar mucos, que pode estar em excesso quando existem, né, pacientes com alguma demanda, alguma infecção respiratória. Também pode ajudar na redução da formação de aderências e cicatrizes, como também pode estar ajudando a modificar todos os aspectos com relação à parte da flexibilidade e da melhora, né, da organização das estruturas dos tecidos conectivos, como o caso de músculos, no caso dos ligamentos e outras estruturas também. Ajuda muito, né, na parte da ação, né, das substâncias tixotrópicas. Então,
ajuda muito a melhorar a condição de fluidos, né, que estão acontecendo e circulando no corpo. Ajuda a melhorar também, promover soltura das fibras dos tecidos conjuntivos, e isso ajuda a melhorar muito as respostas inflamatórias e a organização dessas respostas. Então, de uma forma geral, esses são os principais efeitos, mas a gente sabe que nós podemos ter efeitos mais amplos e mais completos, como, por exemplo, na verdade, nem mais completos, mais simples, como também com a melhora da circulação, a gente vai promover relaxamento, vai promover melhora de bem-estar, liberação de hormônios agradáveis no corpo e outros aspectos e outros efeitos que a gente pode enumerar à medida que as nossas práticas forem sendo discutidas. Uma coisa importante é pensar que, no momento que a gente se propõe a desenvolver atividades práticas com a parte de massagem clássica, a gente tem que ter alguns cuidados e, obviamente, ter também alguns equipamentos que podem ajudar dentro desses aspectos, dentro dessa prática. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado são com as nossas mãos, principalmente com relação ao cuidado de lesões, feridas e riscos de contaminação para outras pessoas, até porque a gente vai estar em contato direto com a pele do paciente, e a pele, querendo ou não, apesar de ser um órgão de proteção, é um órgão que, se o paciente estiver predisposto, pode ser um órgão de comunicação e infecção como porta de entrada. Outro aspecto importante são os equipamentos que a gente pode dispor para realizar a prática de massagem. Então, a gente pode dispor de mesas ou macas que podem ser portáteis ou podem ser fixas, que podem ser ajustáveis ou podem ser elétricas, mais práticas da gente poder organizar, né, o seu ajuste de posicionamento, e macas bem específicas, como as macas arqueadas, que podem ajudar muito também a trabalhar áreas mais específicas quando a gente quer atingir determinada área. Podemos também dispor de cadeiras de massagem e de colchões de massagem. Então, aqui esse é um exemplo de uma maca fixa, que não tem como regular, e isso talvez pode dificultar o posicionamento do paciente, né, inclusive em relação ao terapeuta, caso o terapeuta possa ter uma diferença de posição, né, não é nem de posição, de tamanho, e isso pode atrapalhar muitas vezes o posicionamento, né, do terapeuta e do paciente. Podemos ter mesas ou macas portáteis, que são super mais práticas, simples de se deslocar e fáceis, né, da gente conseguir ajustar o posicionamento. Macas elétricas, que são as macas mais fáceis da gente fazer o ajuste, mas não são todos os centros que a gente pode conseguir ter, até porque são macas mais caras e obviamente com um custo maior, né, de investimento. E as macas arqueadas, que são as marcas normalmente que nós podemos conseguir utilizá-las para posicionar melhor o paciente quando a gente quer trabalhar uma área mais específica. As cadeiras de massagem também são muito utilizadas em situações quando a gente quer fazer massagens rápidas, que nós chamamos a técnica de quick massagem, que são massagens muito mais de cunho preventivo, de muito mais voltadas para cunho, né, de facilitação de melhora, né, de sintomas e alterações simples, que é muito usada na fisioterapia laboral ou massagem, né, em grandes centros, quando você quer obter ali uma técnica rápida, mas com efeitos muito mais relaxantes e mais simples do que efeitos para tratamento. E os colchonetes, que nós utilizamos também para posicionar o paciente, que é muito usado esse dispositivo para as massagens orientais. Então, muitas técnicas como a massagem ayurvédica, o doin e outras massagens, né, trabalham muito com o paciente no chão. Além das macas, a gente também tem os acessórios que podem ajudar a melhorar o posicionamento do corpo e melhorar também a estimulação, pelo menos, por exemplo, do fluxo sanguíneo. Então, a gente pode ter rampas, né, para ajudar a melhorar o retorno venoso do corpo, como a gente pode também ter cunhas, né, para poder ajudar, rolos, né, para poder ajudar nesse posicionamento. Um aspecto muito importante também utilizado como acessório são os facilitadores, né, manuais, que nós podemos utilizar lubrificantes, que os ideais e os melhores são os óleos minerais, que não tem muito cheiro. Aliás, o ideal é não ter cheiro, né? E os óleos vegetais também, porque evitam qualquer risco de alergia que o paciente possa ter. Como acessórios também nós podemos ter, além das nossas mãos, dispositivos que podem ajudar a melhorar o deslizamento e o deslocamento das nossas mãos, né, no corpo do paciente. Então, a gente pode ter acessórios como o uso de ventosas, que pode te ajudar a estimular muito a circulação e promover efeitos, né,
suavizantes e, obviamente, estimular melhor relaxamento, e rolos de madeira e de outros dispositivos que também podem ajudar. Outros aspectos importantes como acessórios são os lençóis para ajudar na cobertura do paciente. E aí a gente chama essa técnica que quando a gente cobre áreas que não estão sendo trabalhadas nem estimuladas, a gente chama de técnica de drapejamento, que consiste em cobrir o corpo do paciente e deixar descoberta apenas a área que vai ser tratada. Então aqui nós temos alguns exemplos de drapejamento e obviamente a área descoberta é a área específica que vai ser tratada. Outro aspecto importante, que além de todos esses acessórios, a gente tem que ter um ambiente preparado para a gente poder fazer a técnica de massagem. Então, utilização de música, também iluminação adequada, não pode estar nem muito iluminado, nem muito escuro. Temperatura da sala, já que a gente vai deixar esse paciente muitas vezes, né, sem roupa ou roupas muito mais pesadas. O paciente ele pode sentir frio, então a gente tem que pensar na temperatura. A privacidade é um aspecto muito importante com relação à questão, né, deste ambiente, porque tem muitos pacientes que podem se sentir extremamente incomodados, ansiosos, inseguros quando tem um ambiente com muita gente circulando e tudo mais. Então a gente tem que ter um ambiente bem privativo para o paciente ficar bem, vamos dizer, à vontade e mais seguro, né, diante da técnica. E cuidados também com a questão de cheiro, a questão de incenso, flores e plantas, porque vai depender muito da linha de trabalho do profissional. Então tem linhas que entendem que cheiros, né, com uso de incenso ou uso de determinados florais ou até determinadas plantas podem ajudar a melhorar e a produzir o relaxamento e a organização corporal do paciente. Isso vai muito de linha de trabalho e obviamente também de opção de técnica, que também trabalha muito com a questão de ter ou não esses tipos, né, de dispositivos no ambiente. Um aspecto muito importante é o cuidado, né, do posicionamento do terapeuta com relação, né, ao realizar a técnica, né, no corpo do paciente. Então a gente sabe que o terapeuta ele tem que ter muito cuidado com o seu posicionamento e existem algumas técnicas posturais que normalmente a gente discute teoricamente e fala, né, na nossa prática, para exatamente ajudar e facilitar o corpo do paciente, né, e obviamente, né, na verdade não é do paciente, é do terapeuta, prevenindo exatamente o risco de lesões e obviamente facilitando com que a técnica seja feita de forma mais efetiva. Então, na prática a gente utiliza algumas posturas importantes, como a postura do esgrimista, a postura inclinada, a postura ereta e a postura sentada. E normalmente o posicionamento do paciente varia em decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral e sedestação. Então aqui a gente tem alguns exemplos mostrando, por exemplo, a posição do esgrimista, que nós vamos estar discutindo essa posição na prática, que é uma das posições mais comuns que o terapeuta utiliza para realizar a massagem, né, no corpo do paciente. A variação da posição, né, do esgrimista, que normalmente a gente pode estar ou deixando os braços mais esticados, né, estendidos, o cotovelo, ou o cotovelo mais flexionado. Mas vocês vão observar que sempre é uma perna na frente da outra e normalmente os joelhos tendendo, né, o joelho da frente ficando flexionado e a perna posterior ficando reta. Outra postura muito comum é a postura de Tai Chi, em que normalmente as costas vão permanecer eretas e os joelhos levemente flexionados, né, diminuindo, né, o peso na região lombar. A postura ereta, que é uma postura que não é tão comumente utilizada, porque acaba que o fisioterapeuta acaba, né, desenvolvendo algumas compensações posturais, então não é a mais indicada, mas ela pode também ser, né, orientada e trabalhada, em que os joelhos normalmente permanecem fixos e retos e pode haver uma curvatura mínima, né, da pelve, né, jogando os braços normalmente para frente, mas para isso os cotovelos precisam ficar sempre estendidos. Aqui é uma postura de vai e vem, que normalmente pode parecer como esgrimista, mas normalmente uma perna está de frente para a maca e a outra está para trás. Pode ser, né, além da postura do vai e vem, facilitando, por exemplo, determinadas áreas, como por exemplo o tronco, a gente vai discutir isso na prática, depende das técnicas,
Uma postura que não é tão utilizada, mas que a gente pode também usar, é a postura inclinada, que é todo o corpo esticado, né, em extensão, e o tronco inclinado para frente, fazendo uma pressão dos braços contra a pele do paciente. Normalmente é uma postura mais parada, mais estática, para estimular determinada área. Alguns cuidados importantes que a gente tem que ter, como o autoalongamento, principalmente antes da realização da terapia e durante, entre, né, um atendimento e outro. É muito importante estar trabalhando o autoalongamento, né, com os músculos dos membros superiores, das costas, da região cervical, tudo isso é bem importante. E com relação à parte das bases, né, das práticas de massagem clássica que nós vamos discutir, nós vamos estar falando na parte prática as técnicas de deslizamento, ou também muito conhecida como técnicas de fleuret, as técnicas de compressão, as técnicas de percussão, a técnica de massagem linfática, que na unidade 2 a gente vai ter somente essa unidade para estar discutindo essa parte, as técnicas de fricção, vibração e agitação. Essas são as técnicas mais importantes consideradas e classificadas como a massagem clássica. Uma coisa importante é que, ao realizar essas técnicas, o terapeuta ele precisa ter alguns princípios muito básicos, diferenciados e determinados dentro de si. Então, o cuidado mais importante com essa questão da parte da realização das técnicas são os princípios do enraizamento, que consiste na condição da manutenção boa, da energia boa isolada, frente, né, dentro do paciente em relação ao cliente, sempre posicionar-se próximo à mesa da massagem e conduzir os pensamentos mais positivos para os pés como se fossem raízes. É muito importante que a gente concentre o nosso olhar, a nossa respiração, a nossa mente para o nosso paciente. Por isso que a gente sabe que a troca de energia é tão forte e tão importante. A questão também concentramento, a gente precisa estar focado no atendimento. A respiração ela é muito importante na concentração e, obviamente, nos nossos movimentos que a gente vai, né, executar. E outra coisa muito importante é com relação ao ato de repousar as mãos, os dedos e os braços no corpo do paciente antes de iniciar. Isso é importantíssimo para firmar e fechar um contato inicial com o corpo desse paciente. Isso tudo a gente vai estar discutindo nas nossas aulas práticas. O uso correto das mãos, a gente tem que ter cuidado com relação à forma como a gente vai posicionar as nossas mãos, como é que vai ser a pressão, como é que vai ser a palpação, como é que vai ser o deslizamento, como é que é o posicionamento dos nossos dedos, do nosso polegar. Tudo isso a gente precisa estar atento e com muito cuidado, né, no posicionamento da mão e dos dedos no corpo do paciente. A questão também do ritmo das manobras, isso é uma questão muito importante, porque cada manobra ela segue um ritmo e segue uma velocidade. Os cuidados, né, como eu falei agora há pouco, em posicionar não só a região da palma da mão, como também dos dedos. Então, a gente precisa saber estar posicionando toda a região anatômica das nossas mãos no corpo do paciente. Bem, pessoal, é mais ou menos isso o que seria interessante a gente estar discutindo dentro dessa unidade, dentro desse capítulo. Lembrando que essa teoria é só para a gente poder reforçar as informações que estão sendo, né, passadas dentro da unidade com relação aos efeitos e, obviamente, uma discussão inicial para o que nós vamos desenvolver dentro da nossa parte prática, ok? Obrigada a todos, um grande abraço e a gente vai se falando. Beijo!